conduzir esse processo todo. Muitas vezes nós vivemos uma vida ordinária, e daqui a pouco eu vou trabalhar a palavra ordinária para você entender que não é nenhum palavrão. Não estou ofendendo ninguém. Nós podemos ofender alguém chamando ele de ordinário, mas não é essa a minha intenção. A língua portuguesa é riquíssima. Uma única palavra pode ter várias possibilidades de tradução, de interpretação e de colocação. Então, eu quero propor para você isso. Viver uma vida extraordinária. Sair da mesmice, da mediocridade. Sair do conformismo. Sair do marasmo. Sair das migalhas das bênçãos de Deus para a nossa vida. Eu quero propor para você, nos nossos próximos encontros, já começar a experimentar o que é uma vida abundante em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que a vida abundante é algo que nós vamos experimentar somente na glória. Na glória teremos a plenitude dessa abundância. Mas você já pode provar isso aqui e agora. E talvez você não consiga perceber isso porque a sua percepção, a sua compreensão, a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo está deturpada, está contaminada. Você acha que levantar cedo e estar aqui pela manhã e trazer parte do seu salário para cá e depois ter que comer uma feijoada, enfim, tudo isso é um sacrifício. É pesaroso. E eu quero te dizer uma coisa. Se você acha isso sacrificante e pesaroso, fica comigo até eu terminar essa série. Se você ainda achar que é sacrificante e pesaroso, faça um favor a você mesmo. Fique em casa. Fique em casa. Não desperdice o seu tempo. Faça aquilo que lhe agrada. Mas saiba de uma coisa, haverá um dia que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano sobre tudo e sobre todos, voltará e lhe cobrará esse tempo. Então, fica comigo, não vai embora não. Fica comigo nesses próximos domingos. E depois tome uma decisão na sua vida, porque eu quero levar essa igreja, por orientação do Espírito Santo de Deus, a uma vida extraordinária. Nós já temos uma boa vida como igreja. Mas muitas vezes o fato de termos uma boa vida gera em nós um comodismo, uma acomodação. Tá bom. E como eu disse há um ano atrás, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa ser inconformado. E o Daniel Trevilato já colocou no grupo da igreja o link de 2 pregações que eu fiz há um ano atrás, quando eu falei sobre sermos inconformados. Então, se você não esteve aqui há um ano atrás, clica nesse link lá, assiste essas 2 pregações, ou se você já esteve, lembre-se delas, porque eu só vou fazer um breve lembrete dela. Agora, uma vida extraordinária começa com um chamado extraordinário. E isso está muito forte na minha mente, porque o título do congresso que nós viemos foi isso: almeje algo extraordinário para Deus. E a gente vai trabalhar tudo isso aqui. Sempre que eu volto de um congresso, de um tempo assim, eu volto no gás e eu gosto de compartilhar todo esse gás com vocês. Ontem, isso que eu estava falando, ontem à noite ali na feijoada, eu estava até ansioso, esperando esse momento. E quem me conhece sabe que quando eu fico ansioso, eu fico gago. Aliás, a gagueira que já está em mim simplesmente sai, né? E tinha hora que eu estava quase mudo. Ele falou: rapaz, negócio limpa o carburador, menino. Você que é antigo sabe que é um carburador, né? Uma vida extraordinária passa por um chamado extraordinário. Uma vida extraordinária passa por alguém que responde a esse chamado extraordinário. E é isso que a gente vai ver daqui a pouco em 1 Reis capítulo 19. Mas o que eu preguei aqui há exatamente um ano atrás foi 2 Reis 13, de 14 a 21. 2 Reis 13, de 14 a 21, eu trouxe o seguinte título para essa mensagem: só pare quando Deus mandar. Foi no dia 4/7 de 2023. E na ocasião, quando nós trabalhamos esse texto, se você tem boa memória, ou se não, você entra lá e assiste a pregação, você vai ver que eu disse assim: nós voltaremos a esse assunto num outro momento de maneira mais profunda. E é o que estamos fazendo agora. E não fica assim: nossa, esse pastor é bem organizado, né? Olha,
um ano planejado de pregação, nada disso. Quando eu falei isso, eu não sabia de fato quando a gente ia voltar nesse texto. Eu descobri quando voltaríamos nesse texto lá no Congresso do Haggai. Quando na primeira pregação, e eu vou citar algumas coisas da primeira pregação aqui que me impactou a minha vida, falava sobre a missão extraordinária. Ali já me veio à mente, eu tenho que levar isso para a igreja e voltaremos a um homem chamado Eliseu. Que nós falamos do fim da vida dele. Agora vamos falar do início do seu ministério e como se desdobrou a sua vida. Na ocasião, bem rapidamente, eu compartilhei essa mensagem com os irmãos, porque nós havíamos mudado para esse prédio novo, bonito. Nós saímos de um outro prédio, que quando nós chegamos lá era novo e bonito para nós, depois a gente já não estava tão satisfeito mais, esse é o ser humano, e viemos para esse novo prédio. E logo no primeiro domingo eu disse assim, não vamos ficar acomodados aqui, olha, essa frase eu disse, não se acomodem, isso é só o começo. E eu disse isso com base nessas questões, porque a gente às vezes pode ficar soberbo, nós concluímos algo. Nós podemos ficar acomodados. E depois de um tempo podemos até ficar insatisfeitos. Esse prédio aqui não é tão bom assim, né? Tem coisa melhor por aí. E aí, eu andando por aqui no prédio novo, conhecendo o prédio, fazendo trabalhos aqui, eu fiquei pensando, Deus, será que eu não estou sendo insatisfeito? O Senhor nos deu um lugar tão bom, tão bonito, tão agradável, e eu já estou assim, de malas prontas para sair. E Deus consolou meu coração com uma palavra em 2 Reis, que daí então eu ampliei para esse texto que nós trabalhamos há um ano atrás. A ideia de, Rodrigo, só pare quando eu mandar parar. Enquanto eu não mandar parar, não é hora de parar. E quando você olha para a história dos homens da Bíblia, eles só pararam quando Deus mandou parar. Lembra do tal do Abraão? Pensa no homem que andou, gente. Pensa no homem que andou. Que Deus falou para ele assim, aonde a planta do teu pé pisar, esse lugar eu darei a ti e a tua descendência. Ele falou, então vamos fazer o quê? Vamos andar. E caminhou. E caminhou muito. Vamos para o Novo Testamento, pega o apóstolo Paulo. Olha as viagens missionárias que ele fez, o quanto que ele viajou depois que ele se encontrou com Cristo ali no caminho de Damasco. Ele não parou mais. Ele era tão impelido por esse desejo de caminhar, de se mover, de não estar estático, que ele acaba tendo uma discussão com o seu grande parceiro de ministério e amigo Barnabé. Porque Barnabé queria levar o João Marcos e ele falou assim, o João não está pronto ainda, o João vai atrasar a gente, larga esse menino aí. O Barnabé falou assim, vamos levá-lo. E deu uma confusão entre eles muito grande. E o Paulo falou, então fica esse menino que eu vou pegar as Silas e o evangelho está em movimento. E é um movimento, entendo que eu vou dizer, numa rota de colisão com a volta de Cristo. E nós não vamos colidir, nós vamos ser acolhidos por Ele. Mas nós estamos nesse movimento constante em direção à volta de Cristo. Então, nesse dia, Deus me consolou o coração assim, filho, nesse quesito você não está sendo insatisfeito. É para continuar pensando em crescer, em ampliar, em ir adiante, em experimentar coisas extraordinárias para Deus. E na ocasião, eu compartilhei rapidamente 3 atitudes de alguém que quer ser abençoado. Tem que estar ao serviço do Senhor até o fim, tem que seguir a risca o que o Senhor mandar, tem que cumprir as ordens que Ele der. Ou seja, não dá para parar no meio do caminho, não dá para andar conforme a gente quer andar, tem que andar conforme as suas orientações. Está tudo lá, você pode acessar depois. Então, um ano depois, e eu fico impressionado como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, nesta igreja. Porque o Espírito Santo já sabia que um ano depois eu ia num congresso,
Um ano depois eu ia ouvir tudo isso, e um ano depois a gente iria linkar isso aqui. Você pode falar assim, pastor, o senhor está forçando a coisa. Roberta não estava no café dos homens ontem, óbvio. Né? Mas alguém pode dizer assim, o Gabriel veio e contou para ela. Ele não veio, aquele miserável pecador. O que nós falamos ontem, homens? O prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor. Salmo 119. É o mesmo Espírito que fala a homens e fala a mulheres. E isso é algo que nós lá atrás, quando começamos essa igreja, escrevemos a nossa declaração. Nós somos uma igreja guiada pelo Espírito. Talvez um ou outro achou que a gente ia virar uma igreja da confusão, né? Não. A gente é uma igreja da sensibilidade. E nós queremos aumentar cada vez mais isso. Porque nós não estamos satisfeitos. Não porque Deus tem nos dado pouco, é porque nós temos buscado pouco. Lá no congresso, direto do túnel do tempo, amor. Lá no congresso, olha lá o Samuquinha, agora o Samucão. Lá no congresso, eu também descobri que já fazem 20 anos que nós almejamos coisas extraordinárias para Deus. Nós só não sabíamos disso. Essa foto é do nosso primeiro ano no seminário. Nós chegamos no seminário em 2006, mas Deus começou esse processo em nossas vidas em 2004. 20 anos depois, eu tive a oportunidade de ouvir o Darcy Borovs, já falei aqui, que foi quem falou para mim em Mayra no retiro vocacional no seminário em 2004. E mexeu conosco a fala dele. Agora, em julho, há 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de agradecer ao Helder. Porque o Helder também era um menino, magrinho. Também abençoou minha vida e de Mayra falando na capela em 2004, no retiro vocacional. 20 anos depois, Deus confirmando em nossos corações aquilo que nós começamos a fazer lá atrás. Só que a gente não sabia. E o meu desejo é que você, assim como eu, depois que eu terminar essa série de pregações de uma vida extraordinária, você descubra que já tem vivido o extraordinário para Deus, assim como eu descobri. O meu desejo é esse. Porque aí você terá uma grata surpresa. Mas também o meu desejo é que se você descobrir que não está vivendo isso, você tome uma decisão de começar a viver isso, a passar a viver isso, a sair da mediocridade espiritual. Porque em 2004 nós tomamos uma decisão de deixar tudo e ir servir a Jesus de maneira integral. Viver do ministério. E a minha fala, tanto de agora cedo quanto agora à noite, enquanto eu preparava ela, eu falo, Senhor, como isso é atual. Porque depois, a próxima pregação, dentro dessa temática, é o Eliseu então já andando com Elias ali, e o Elias já pronto para ser levado aos céus, e em 3 cidades que Eliseu passa com Elias, tem um grupo que fala assim, você sabe que hoje ele vai embora, né? Ou seja, tentando desanimar o Elias. Você sabe que você está andando juntinho com ele, mas hoje Deus vai levar ele, né? E eu amo a resposta do Eliseu. Calem-se, eu sei disso. Não porque ela é mal educada, mas porque o Eliseu é um sujeito focado. E como nós ouvimos de algumas pessoas, até alguns nas entrelinhas, mas você tem certeza? Toma cuidado. Porque é de fato deixar tudo. Profissão, família. O filho mais novo era bem pequeno. Nós só tínhamos certeza de uma coisa: o Senhor está conosco nesse processo. Todo o resto era incerteza para nós. E eu descobri isso quando o Ebenezer, apresentando o John Haggai, que é o fundador do Ministério Haggai, diz o porquê que esse ministério, porquê desse congresso de 45 anos comemorou o ministério no Brasil, porquê que
o tema do congresso era almeje algo extraordinário para Deus. Porque essa é uma frase do John Haggai. O John Haggai diz em certo momento, almeje algo tão extraordinário para Deus que estará fadado ao fracasso, se Deus não estiver nele. 20 anos depois eu posso olhar para a nossa vida, para o nosso ministério e dizer, nós não fracassamos. Logo Deus está nisso. E como eu me conheço, sei das minhas falhas, dos meus erros, dos meus atalhos que às vezes eu quero pegar, isso me faz louvar e agradecer cada vez mais a Deus. Porque se dependesse de mim, nós não estaríamos aqui. Pelo menos eu não. Se nós estamos aqui neste lugar, com essa estrutura, almejando, planejando, desejando ir além, é porque nesses 20 anos, Deus esteve, que eu gosto de brincar, de chamar desse negócio chamado igreja. E esse testemunho, meu querido, Deus conhece meu coração, não é para a glória não, é para dizer para você, Deus pode pegar alguém tão ordinário como eu, tão comum como eu, e fazer coisas extraordinárias. É só você se colocar à disposição dele. Quem quer fazer algo extraordinário na vida, precisa primeiramente fazer algo extraordinário para Deus. Nós almejamos, e quando você vê a definição da palavra daqui a pouquinho aqui, você verá que você almeja coisas extraordinárias. Talvez você não saiba, mas você deseja. Você deseja coisas extraordinárias. E queridos, não há problema nisso. O problema é que nós só desejamos coisas extraordinárias para nós, para a nossa família, para os nossos queridos, e não para Deus. E quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, deve buscar primeiramente algo extraordinário para Deus. E as outras coisas extraordinárias, Ele vai nos encaminhar. Parafraseando aí então o verso de Mateus. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e almejar coisas extraordinárias para Deus. E queridos, voltando um pouquinho à minha foto de 2004, a nossa foto, várias incertezas haviam na nossa mente, inclusive como é que será levar os nossos filhos daqui, das escolas que nós temos em Ribeirão, e estudar em escolas numa cidade pequena como Atibaia. Que nível de formação eles terão? Aonde eles chegarão? Será que serão bons profissionais? E pela graça de Deus eu posso dizer, meus filhos são bons profissionais. Deus cuidou extraordinariamente deles. E eu estou dizendo isso mais uma vez para dizer para você, Deus pode fazer o mesmo com você. Eu não tenho estrelinha. Não tenho. Eu tenho a graça superabundante na minha vida. Isso eu tenho. O que é almejar? Desejar intensamente. Ansiar. Aí tem um exemplo. Eles almejavam uma vida melhor. Você não deseja uma vida melhor? Você deseja. Mesmo que talvez o seu desejo de vida melhor seja dentro da sua cosmovisão. Às vezes você você mora num lugar muito simples, às vezes no meio do quase nada. Né? E aí não tem internet, a água é de poço, o leite é lá no curral, tem a hortinha. Você pega um indivíduo desse da tecnologia e fala assim, meu Deus, isso não é vida. Isso é abandono. Mas para aquele indivíduo vai dizer assim, isso para mim que é vida. Aí você fala para ele assim, não, eu vou te levar para a zona sul de Ribeirão Preto, vou te dar um apartamento. Não quero. Eu almejo o melhor para a minha vida. O melhor para a minha vida é aqui. Então, todo mundo almeja o melhor para a sua vida, de acordo com aquilo que você entende que é o melhor. E, mais uma vez, não é problema isso. O problema é quando nós queremos o melhor e esquecemos o melhor para Deus. O que é o ordinário? Eu quero trabalhar rapidamente o que é o ordinário para depois entrar no extraordinário. Aquilo que é conforme o costume. Ordinariamente você almoça, você janta, você toma o café da manhã. É o seu costume. Aquilo que se faz regularmente. Você vai ao médico, o médico fazia visitas aos pacientes ordinariamente, ou seja, regularmente. Mas também ordinário é sem brilho,
sem destaque, medíocre, é de pouca ou de má qualidade, é inferior. Num sentido figurado, é de valor moral ou intelectual baixo, fraco, mesquinho, má educação, falta de caráter. Então, quando você quer ofender um indivíduo, e ele sabe que você não está chamando ele de comum, ele sabe que você está ofendendo, porque o contexto e o tom que você coloca aquilo mostra isso. Então, o adjetivo ordinário nada mais é que o comum. Você quer colocar uma qualidade a algo que é comum. Você pode dizer assim, o pastor ordinariamente sempre usa o computador dele na pregar. É verdade. Comumente é o que eu faço. Extraordinariamente, Deus fala assim, baixa a tampa e abre só a Bíblia. Isso não quer dizer que quando eu uso o computador, Deus não se move de maneira extraordinária. Mas aí fica mais evidente. Como substantivo, o ordinário, mais uma vez, é aquilo que é comum, aquilo que é frequente. Mas também pode ser um indivíduo grosseiro, de má índole, né? Ou a composição binária, ou a destinada à marcha regular das tropas. Ordinário, marche! Sei que já serviu aí o tiro de guerra ou o exército. É isso. É o comum. O que é o extraordinário? Como adjetivo, aquilo que foge do usual ou do previsto. O que não é o ordinário, fora do comum, não regular, fora do estabelecido, que se caracteriza por ser raro, excepcional. Você não quer que seu filho seja notável? Está vendo como é que você quer o extraordinário? Você quer. Você é aquilo que se caracteriza pela estranheza. Esquisito você não quer, né? Mas também quer dizer isso. Aquilo que é digno de admiração, fabuloso, inacreditável. Você, quando constrói a sua casa ou compra a sua casa, você quer deixar tudo arrumadinho, para que as pessoas entrem e falem assim, que bonito, admirável, extraordinário. Quem foi carregado por uma tarefa especial. Como substantivo, o extraordinário também é aquilo que não se faz de maneira habitual, que acontece no imprevisto. A etimologia dessa palavra traz a ideia de fora, além do ordinário, do comum. Por que eu disse tudo isso? E quero concluir falando essa questão da palavra, trazendo os antônimos. O antônimo de extraordinário é o comezinho, ou seja, aquilo que se faz bem habitual. O comum, o mediano, o ordinário. O antônimo do extraordinário é o ordinário. Ou seja, se você não almeja algo extraordinário para Deus, você deseja o ordinário para Ele. Se você não almeja coisas extraordinárias para Deus, fazer coisas extraordinárias para Deus, o que você quer para Deus é o comum, ou seja, qualquer coisa serve. Não vou dar o melhor. Não vou dar além. Qualquer coisa serve. E aí a gente tem um problema, ou uma vantagem. Nós temos um Deus que Ele é mais do que extraordinário, se é que nós podemos dizer assim. E a Ele não é devido nada menos do que o mais que o extraordinário. Por isso que eu disse para você, se depois dessa série, de alguns domingos, você ainda achar que é pesaroso levantar de manhã e ter um compromisso com uma reunião, faz mais isso não. Ajude-se, se é que isso é se ajudar, porque Deus merece o nosso melhor. Vou arrebentar com o português, mais do que o melhor, mais do que o bom, para você entender. Inúmeras vezes, queridos, o que nós queremos e precisamos de Deus é o extraordinário. Quando você ora pela cura de uma pessoa, é porque o ordinário, ou seja, o comum, que é a medicina, a farmacologia, as terapias, não conseguiram resolver. Você então recorre ao sobrenatural, ao extraordinário. Aí quando o de Deus nós queremos o extraordinário, e a Ele nós queremos entregar o que der. Pastor, não tive tempo. Fala isso para mim, não, me ajuda. Me ajuda a não pecar. Porque o tempo tem 24 horas para todo mundo. A agenda é sua. Você decide como usar a sua agenda.
Pastor, não tem dinheiro. Se você está desempregado, isso é verdade. Não tem dinheiro. Estamos aí, estamos te ajudar, procura ação social, estamos juntos com você. Não só para te ajudar financeiramente, mas para te ajudar a se recolocar. Mas, se você estourou o cartão de crédito, estourou todos os limites possíveis e imagináveis e de fato não tem dinheiro, você fez essa escolha. E aí a gente, né, recorre ao extraordinário. Deus, queridos, Deus não merece nada menos que o extraordinário para as nossas vidas, das nossas vidas. É por isso que, principalmente na pregação do pastor Hernandes Dias Lopes, que foi no sábado de manhã, nós estávamos sentados, nós assim, né? Tinha um pessoal que era mais do gargarejo ali, Jorge, Gi, Luzias, gostam de estar lá na frente, né? Mas nós, réis mortais, estávamos mais no fundo. Quando o pastor Hernandes terminou de pregar, a minha vontade era ir para o quarto. Deitar no chão e chorar, arrependido diante de Deus. E eu não posso compartilhar, porque só quem é parceiro, entendeu? Que tem acesso ao conteúdo depois. Mas é uma tônica que ele vem trazendo sobre o avivamento. E tem tudo a ver com o que nós vamos viver em 2026. Que mais para frente eu vou falar. Mas antes de 2026 tem 2025. E para que aconteça o que vai acontecer em 26, tem que passar 25. E o pastor Hernandes fala desse avivamento, que se não houver quebrantamento, arrependimento, tempo de oração, não há mover do Espírito Santo de Deus. E, gente, é um pastor presbiteriano reformado falando de mover do Espírito Santo de Deus. Para com essa bobagem. Vai ler Bíblia, vai ler Bíblia. Em Atos, o mover do Espírito Santo era o tempo todo. A agenda de Atos era do Espírito Santo. É por isso que, pela graça de Deus, movido pelo Espírito Santo, há 3 domingos os homens começaram a orar depois do culto. E virou uma prática. Virou uma prática. E hoje as mulheres começaram. E graças a Deus elas terminaram antes do horário do culto. Não tive que ir lá chamar elas. Graças a Deus. Pastor Hernandes, ainda citando ele citando Spurgeon. Se você não conhece Spurgeon, pesquise quem é Spurgeon. A gente conhece às vezes um monte de cara da internet, né? Mas esses grandes homens de Deus a gente nem sabe quem é. Pesquise quem é Spurgeon. Uma vez questionaram Spurgeon sobre qual era o segredo do ministério dele. Por que a igreja crescia tanto? Por que tantas conversões? Por que tantas pessoas eram curadas? Ele diz, é simples. Antes de cada reunião, há um grupo de pessoas que oram e oram. Ah, e tem mais. Embaixo do palco lá do altar, melhor dizendo, do altar, há um grupo, há uma sala, e tem um grupo de oração que ora durante o culto todo. E Spurgeon dizia que conforme ele ia pregando e ele ia sentindo o mover do Espírito Santo, ele batia. E as pessoas na sala de baixo entendiam que era para orar mais. Não é a eloquência de Spurgeon. É a oração do justo, que vale muito na sua eficácia. É outra bobagem que se fala por aí, que é oração. Não, orar muda só a gente, não muda Deus. Na Bíblia está repleto de ilustrações, de informações, de exemplos, que Deus sim decidiu mudar diante da sua soberania. Aqui a gente lê a Bíblia inteira, não só algumas partes. Vamos entrar no Eliseu então. A missão do Eliseu, gente, envolvia substituir o extraordinário Elias. Ele não tinha que substituir o Rodrigão. Ele tinha que substituir nada mais, nada menos que Elias. E se você não conhece Elias, eu convido você a ler na sua casa aí 1 Reis, ou ouvir a série de pregações que a gente fez também sobre o sofrimento, onde Elias está no centro dessas pregações. Como sendo um indivíduo que, diante de tanta luta, sofreu e como é que Deus o tirou desse processo todo. O ministério de Elias foi extraordinário. E não terminou com ele. Passou para Eliseu, que viveu uma vida extraordinária.
Por uma razão simples, respondeu a um chamado extraordinário. Então abra sua Bíblia aí, se você ainda não fez, em 1 Reis capítulo 19. Fique tranquilo, você que vem pela primeira vez aqui, seja bem-vindo. Não é sempre esse tempo todo que eu invisto na introdução. É que eu fiquei 15 dias sem pregar, então estou no gás. Primeiro Reis, capítulo 19. Nós vamos trabalhar basicamente os 3 últimos versículos. Mas vamos ler o 16, até para a gente entender o contexto. Elias está cansado, como eu disse, desgastado, pediu a morte para si, vive uma experiência mais do que extraordinária, ou quase todo o ministério de Elias era feito de experiências extraordinárias. Mas nesse momento aqui o Elias fala assim: Deus, para mim deu, ou estou cansado, tira a minha vida, não dou conta mais não. E aí surge um sujeito chamado Eliseu, porque a obra do Senhor não para. Nós podemos parar, a obra dele não para. Versículo 16. E a Jeú, Deus falando para Elias: e a Jeú, filho de Ninsim, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate e de Abel-Meloá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Hazael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou a mão. Entre esses 7.000 havia, versículo 19, um sujeito chamado Eliseu. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. O que fiz contigo? Ou talvez uma outra tradução vai dizer assim: entendes o que te fiz? Versículo 21, ele voltou, pegou a junta de bois e os matou. E com a junta de bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu te agradeço, porque apesar de mim, o Senhor tem feito a sua obra na minha vida e através da minha vida. Por isso, em nome de Jesus, eu peço mais uma vez: derrama graça sobre mim e ajuda-me a colocar a Tua palavra e tão somente a Tua palavra. A ser um servo fiel daquilo que o Senhor quer falar para a Tua igreja. E que o mesmo Espírito que habita em mim e habita nos meus irmãos, trabalhe em cada coração, conforme a necessidade de cada um. E ajuda-nos a experimentarmos e praticarmos o extraordinário do Senhor e para o Senhor. Faz isso, em nome de Jesus. Amém. Já vou direto ao ponto. Alguém que quer responder a esse chamado extraordinário, e esse chamado extraordinário vem para pessoas, como eu já me antecipei ali atrás, ordinárias, comuns. O versículo 19 mostra isso. Não havia nada de extraordinário no Eliseu até então. As escolas de profeta existiam e elas eram grandes. Tinham em torno de 50 profetas em cada escola. Quando nós chegarmos no texto ali em 2 Reis, você verá isso. Jezabel mandou matar vários profetas, mas ainda haviam, como Deus mesmo diz aqui, pela sua palavra, 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O Eliseu não fazia parte dessa escola de profetas. Contextualizando, ele não estava no seminário. Ele não foi um indivíduo criado e preparado desde pequenininho para assumir um ministério pastoral. Ele era um agricultor de uma boa família. Quando você olha para o texto e vê que ele tinha 12 juntas de bois, ou seja, se a gente trazer isso para esse contexto, ele tinha uns 12 tratores. Então, um sujeito abastado. Uma família de posses. Mas, ministerialmente falando,
Alguém comum, alguém ordinário. Que o próprio Deus, pelas razões que o Deus conhece, escolhe, decide. E talvez Deus o faz isso, assim como faz com... Eu percebo que há um... E não que Deus não escolha pessoas que Ele capacita desde pequeno. O próprio Samuel foi assim. Desde pequeno, já separado e escolhido para o Senhor. E para servir ao Senhor. Mas eu vejo que Deus vira e mexe, ou numa sequência boa, Ele escolhe pessoas nada a ver. Daqui a pouco nós veremos, mas já me adianto também, Ele escolhe pescadores de peixes para pescar homens. Com tantos escribas, fariseus, mestres e doutores da lei, Ele escolhe gente simples do povo. O chamado extraordinário vem para pessoas ordinárias e comuns como eu e você. E antes que você ache que o que eu quero dizer aqui é mandar você para um seminário para ser missionário, pastor, não. Deus está te chamando para ser filho dEle. E não há nada mais extraordinário que isso. Deus está te chamando para ser servo de Jesus Cristo. E não há nada mais extraordinário do que isso. Deus está te chamando para habitar com o Santo Espírito na sua vida. E conduzir a sua vida. E não há nada mais extraordinário do que isso. Aí, se nesse processo Ele quiser pinçar você para uma obra mais extraordinária, conforme 1 Timóteo capítulo 3, aí é com Ele. Mas esse chamado é um chamado comum, é um chamado geral, é um chamado a todos. A todos. Se você está me ouvindo, seja aqui sentado ou pela internet, Deus está falando com você. Vai depender de como você irá responder a esse chamado. Eliseu sai e então ele lança sobre... Elias sai e lança sobre Eliseu a sua capa. O Eliseu, o texto mostra para nós que ele vivia uma vida comum, mas ele não era negligente. Porque quando nós voltamos para o capítulo 19, nós vemos que Elias então tem a batalha com os profetas de Baal, e todo o povo está ali, e o povo está indiferente ao que está acontecendo ali. Elias está sozinho naquela batalha. Elias depois sai dali com um mandado de busca, apreensão e morte para a vida dele, emitido por Jezabel. E o Elias era um indivíduo não bem visto na corte. E o Eliseu recebe. O Eliseu faz uma festa para ele. Ou seja, o Eliseu vivia uma vida comum, mas não estava negligenciando aquilo que Deus estava fazendo. Ele não estava apartado ao que Deus estava trabalhando. Ele faz parte desses 7.000 que não se dobraram a Baal. Ele faz parte. Ele não vivia uma vida medíocre. O fato do Elias lançar a capa sobre ele representa essa transferência de autoridade. A partir de quando eu partir, Eliseu, estará sobre você a minha autoridade, a autoridade que Deus me deu. É isso que esse sinal representa. Elias partiu, encontrou Eliseu que arava e jogou a capa, lançou a capa sobre ele. Você agora está nessa cobertura espiritual do Espírito Santo, Eliseu. Agora, eu também aprendo, entre outras coisas, mas eu não posso me deter a esses detalhes demais, senão a gente não sai daqui. Deus nos chama para uma obra, mas às vezes começarmos a experimentar coisas extraordinárias que de fato serão visíveis a todos, e inclusive a nós, levará tempo. Lembra do Davi? Foi ungido rei, foi para a corte, viveu bacana durante um tempo, depois virou um fugitivo, escondido em cavernas, para só depois então assumir o reino. E, às vezes leva tempo, e é o que acontece com Eliseu aqui, leva tempo. Mas esse ato aqui mostra para nós que o chamado de Deus vem para pessoas comuns.
vem para pessoas assim como eu e você, que Deus decide querer escolher. Um chamado que para dar a sequência à missão de Elias. É mais ou menos assim. Alguém chamar você, imagine imagine uma empresa, a empresa que você trabalha ou uma grande empresa. Aí lá tem um CEO lá que foi o fundador e ele é respeitado por todo o conselho administrativo e ele está prestes a se aposentar. E aí fala assim, eu tenho que fazer um sucessor. E aí ele chama para uma reunião na sala dele. E aí, reunião na sala do chefe, você fica assim, ou você é promovido ou demitido. 50% para cada uma. E aí você chega lá e fala assim, senta aí. E aí ele pega, sei lá, o estatuto de fundação da empresa, põe na sua frente e fala assim, a partir de agora é contigo. Você vai ter que tocar a empresa. Grande responsabilidade. Se você for alguém em sã consciência, vai dizer assim, é pela graça de Deus isso. Porque não tem competência para isso. Porque se você achar que já é competente o suficiente, prepare-se, a sua queda está próxima. A soberba precede a ruína. Então vai na humilde. Mas fecha o parênteses administrativo. É só para você entender que o chamado que Eliseu recebeu foi muito maior do que de qualquer mega empresa que possa chamar alguém para ser presidente ou assumir o cargo de um CEO. Era o chamado para continuar a obra do Eliseu. Os discípulos receberam um chamado extraordinário. Mateus capítulo 4 mostra isso para nós. E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Gente comum, gente simples, gente ordinária. Fazendo o comum, pescando. Disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Vocês agora serão pescadores extraordinários. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, os seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, num barco do seu pai Zebedeu, consertando as redes. E ele os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco de seu pai, seguiram-lhe. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Gente simples. Irmãos, há uma característica no chamado. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele não vem com detalhamento. Às vezes vem até meio confuso. Imagine só, você está ali, digamos que você é mecânico, consertando o seu carro. Passa Jesus e fala assim, venham ser mecânicos de homens. Porque é isso que a gente faz. Trabalha no conserto do ser humano. Aliás, é Deus quem opera o processo, mas a gente que manuseia as ferramentas ali. Você fala assim, consertar a gente? É absurdo isso. Esse é o chamado de Deus para esse pessoal aqui. Vocês estão pescando peixe, agora vão pescar homens. E aí, podia ter um monte de pergunta. Que jeito, que tipo de isca, que rede. O que eles fazem? Vão. Quando Deus chama você, Ele não vai dar muitos detalhes. Nós recebemos um chamado extraordinário. Aproximando-se Jesus, falou dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquilo que Jesus começou a fazer na beira do mar da Galiléia com os discípulos, quando ele chega 3 anos e meio depois, diz assim, olha, agora aquilo que eu fiz com vocês, façam com outros. O chamado que eu fiz com vocês, façam com outros, para que esses outros sigam, prossigam até a consumação dos séculos.
Isso é conosco. Mateus 28 é conosco. É comigo e com você. O levar o Evangelho não é só de pastores missionários. O levar o Evangelho é de todo mundo que foi salvo pelo Evangelho. E se você não faz isso, você tem servido a Deus de maneira comum. Porque não há nada mais extraordinário do que pegar na mão de uma pessoa e orar com ela para que ela entregue a vida para Jesus Cristo. Só quem já fez isso sabe o quão prazeroso é isso. O quão bom é isso. Levar alguém comum, um ordinário, assim como você também, ao trono extraordinário da graça e da salvação de Deus. Isso é conosco. Isso é conosco. Aí talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu sou incapaz. E é verdade. De fato nós somos. Mas a graça que Deus nos concede, Ele escolhe pessoas incapazes para capacitá-los, para servi-lo. É verdade. Nós não somos capazes. Sem mim nada podeis fazer. Jesus disse para os seus discípulos que passaram 3 anos e meio caminhando com Ele: esperem, vocês ainda não estão prontos. Falta uma coisinha simples, o Espírito Santo de Deus. Quando Ele vier sobre vós, aí vocês podem ir. Até então esperem, aguardem, contenham a ansiedade. Não saiam pregando, vocês ainda não estão prontos. Gente, estudaram com Jesus. 3 anos e meio ali caminhando com Ele, não estão prontos. Falta um elemento simples, básico, essencial. O Espírito Santo de Deus. Aguarde. Nós não somos capazes. É Ele quem nos capacita. Pela sua graça, pela sua misericórdia, pela ação do seu poder. Até porque a obra é dele. Citando o pastor Sérgio Queiroz, pensando nesse contexto, ele diz o seguinte, ele estava no congresso, falou na sexta-feira à noite: experiência vem depois, o coração vem primeiro. A disposição vem primeiro, a confiança vem primeiro, o brilho nos olhos vem primeiro. Se nós perdermos aquilo que o Espírito Santo quer nos dar de graça, nós perdemos tudo. Talvez até morramos ricos, com grandes templos, com contas poupudas, com ministérios invejáveis, mas sem brilho no olho, sem sangue nos olhos, sem a empolgação de outrora, sem o primeiro amor. E a hora que ele falou isso aqui, para mim foi um punch de direita. Porque eu não fui para o congresso para entender isso de Deus. Eu fui para o congresso porque é um congresso, preciso me capacitar, fui convidado, a companhia era boa, o Ministério Haggai é um ministério forte, vamos lá. Mas eu já estava naquela fase, depois de 5 anos aqui, perguntando para Deus: Deus, e agora? E agora? E o que fazer? Para onde nós vamos? Eu sou um indivíduo que precisa de direção, de alvos, de planos, de projetos. Se eu não tenho isso, eu fico meio perdido. Mas eu já tenho aprendido a esperar no Senhor. Eu falei: eu vou esperar em Deus, fique tranquilo. E aí quando eu chego e ele diz isso, eu entendo perfeitamente. Rodrigo, Deus não está preocupado com o tamanho da igreja. Deus está preocupado com a qualidade da intimidade que esse povo tem com Ele. Deus está preocupado com a vida de santidade que esse povo leva. Deus está preocupado com o tanto que eles querem conhecer da palavra de Deus, não só para se tornarem, como foi dito lá, obesos espirituais, que é, como eu tenho dito aqui, colesterol teológico. Mas o que a palavra faz na sua vida? O que ela muda na sua vida? Muda a sua vida? Muda a sua prática de vida? Você agora sabe citar um monte de versículos, mas esses versículos não mudam a sua vida. Queridos, não espere estar preparado para servir a Deus. Porque se você esperar estar preparado para servir a Deus, você nunca o servirá. Porque nós nunca estamos prontos para servir a Deus na altura que Deus merece. Ele aceita as nossas obras pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor. Eu brinco sério aqui. Gente, seria muito mais eficaz se todo domingo de manhã baixasse um anjo aqui. A zona. Já estou pensando nos querubins, com várias asas. Um anjo qualquer. 5 minutos de pregação dele aqui.
Vocês iriam sair daqui, inclusive eu, ó, afiadinho. Mas Deus usa um indivíduo como eu, ruim de português, sofreu no hebraico e no grego, para trabalhar nesse processo. É a graça, é a misericórdia. Você não estará pronto para servir a Deus. Dependa dEle. O que Ele quer usar é a gente, como o Sérgio diz, sangue no olho, faca no dente, disposição. O dia que cheguei para a Mayla e falei assim, Deus está falando para ir para o seminário. Falei bem baixinho, porque a gente quer dormir na cama, Mateus. Ela falou assim, mas como? Ele está chamando para ir para o seminário. Mas como isso? Eu já tinha, tentado vários projetos. Foi uma noite de choro. No outro dia ela perguntou, vamos quando? Sangue no olho, faca no dente. É esse o processo. E eu não estou chamando você para ir para o seminário, você até pode ir, eu estou chamando você para testemunhar de Cristo Jesus, só tudo isso. Não é para você vender a tua casa e ir para Atibaia, é só para você chegar para o teu vizinho e falar assim, vamos na igreja à noite? Só estou chamando você para pegar um sábado por mês, homem, e travar na sua agenda, e não negociar ela, e sentar com a gente ali naquele quintalzinho, até o homem jogar água na gente. Só quem está aqui sabe do que eu estou falando. O vizinho tem um splitterzinho ali que 10h30 liga. 10h30 joga água na gente. É disso que eu estou falando, querido. Quando Deus fala comigo em 2004, eu já experimentava um processo de mudança radical, de transformação radical, de falar para Deus, olhando para Gênesis capítulo 12, Deus, eu quero ser uma bênção no teu reino. E quando eu disse isso, eu não tinha a menor ideia de que o que Deus tinha para mim era isso aqui. Porque talvez se eu tivesse, eu teria feito uma oração diferente. Mas, queridos, coloque-se à disposição. Só tudo isso. Um chamado extraordinário começa quando se segue alguém extraordinário. Versículo 20. E eu vou falar mais rapidamente sobre esse, porque à noite eu vou trabalhar mais sobre essa ideia de com quem que você anda. Com quem você anda diz muito quem você é. Um chamado extraordinário começa quando você segue alguém extraordinário. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse, deixa-me beijar meu pai, minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, o que fiz contigo? Final do versículo 21 diz que depois de fazer uma festa, Eliseu começou a segui-lo e servi-lo. Quem que você está seguindo? Se você segue só os comediantes da rede social, você vai ter uma vida muito engraçada, mas pouco extraordinária. Se você segue só os marombados da rede social, você vai ter uma vida saudável fisicamente, mas espiritualmente fraca. Quem que você está seguindo? Temos que seguir pessoas extraordinárias. É isso que ele faz, é interessante, né? Talvez o Elias fosse diagnosticado lá na época, hoje, como TDAH. Porque parece que ele não para, né? A ideia do texto parece que ele jogou a capa no Eliseu e saiu andando. Porque o Eliseu sai correndo atrás dele. E como nós veremos logo mais à noite, ele não para. É de cidade em cidade. Estou indo para tal lugar, estou indo para tal lugar, estou indo para tal lugar. Calma, Elias. Acho que ele se cansou. Mas quando Eliseu recebe a capa de Elias sobre ele, ele não pensa duas vezes, ele simplesmente larga os bois, deixando os bois, ele abandona o que estava fazendo. Ele não discute, ele não pergunta, ele simplesmente sai atrás. E faz um pedidinho, deixa eu só se despedir dos meus pais. Seguir pessoas extraordinárias, meus queridos, não é o ordinário. Sabe o que isso quer dizer? Vai te levar a situações nunca vividas. Seguir pessoas extraordinárias não é o comum, mas esse incomum vai te levar a inúmeras situações incomuns. E isso pode ser bom ou pode ser difícil.
Porque de fato é abrir mão de tudo que você começou a fazer, sonhou, planejou para sonhar o sonho de Deus. Talvez na mente do Eliseu, o plano dele era herdar toda a terra do seu pai. Ou ampliar. Quem sabe o seu filho teria, ao invés de 12 juntas de boi, teria 24 juntas de boi. Ó, ampliou o negócio da família. Que plano maravilhoso. Seguir gente extraordinária não é o ordinário. E é preciso ter consciência. O Elias confirma com ele, final do versículo 20. O que eu te fiz? Você entendeu o que eu te fiz? Você está falando para me seguir. Você sabe o que você está dizendo? Presta atenção. Está consciente, menino? Está sabendo? Meu pastor fez isso comigo antes de me enviar para o seminário. Me chamou. E aí, Rodrigão? Falei, pastor, tem 85% do sustento. Aí ele olhou para mim, muito controlado financeiramente, e disse assim, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Você tem família? Eu sei. Você vai assim mesmo? Eu falei, eu vou. Hoje eu falo, eu vou com essa convicção toda. Mas no dia eu estava assim, rapaz, se der ruim. E ele disse mais ou menos o que o Elias disse. Deixa eu falar um negócio pra você. Falou para mim. Essa é a última, viu? Se não der certo, vai dar ruim para você aqui. Tanto que ele falou, vai e volta em Ribeirão só daqui 6 meses. Chega lá em Cravinhos, dá uma paradinha no carro, olha para Ribeirão e fala, tchau, Ribeirão. Você está entendendo, Rodrigão? Falei, eu estou. E eu vou. Não estou entendendo nada, não tinha a menor noção do que ia acontecer. Mas isso aqui é convicção, é você crer naquilo que você não está enxergando tudo ali na sua frente. É preciso ter consciência. Os discípulos e nós recebemos um chamado assim, queridos. Marcos 8, 33 a 38, ele, porém, virando-se, olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, porque o Pedro estava ainda no ordinário, queria estabelecer um reino aqui, não tinha entendido nada ainda. Jesus falando para ele, ó, eu tenho que ir para Jerusalém, tenho que morrer, e o Pedro fala, não faz isso, Jesus. E Jesus fala para ele, versículo 33, para trás de mim, Satanás, porque não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E chamando a multidão com seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na sua glória, na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Todo mundo que está aqui, que um dia aceitou Jesus, desceu pelas águas do batismo, não foi tomado à força. Você decidiu seguir Jesus. E que bom, glória a Deus por isso. Mas há implicações. Há implicações. E elas são boas. Porque viver fazendo a vontade de Deus é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Então, nós recebemos um chamado. Foi nos dada a oportunidade. Hoje, se você não entregou a vida a Jesus Cristo, está lhe dando essa oportunidade. Confesse Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E se por vergonha ou qualquer outro sentimento você não fizer isso, saiba, um dia Ele voltará. E somente aqueles que não tiveram vergonha de confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador, aqueles que decidiram negar-se a si mesmo e segui-lo, é que serão levados por Ele. Citando, já caminhando para o final, citando ainda Sérgio Queiroz, a missão de Deus é toda abrangente. Aí ele diz assim, talvez nasça aqui nesse congresso, não um detalhamento do que Deus quer fazer na sua vida, mais ou menos uma sensibilização vinda da palavra e do Espírito, de que Deus quer te usar para fazer algo grandioso, algo maravilhoso, algo acima do que você pode achar, do que pode fazer, e isso envolve uma consciência além simplesmente do templo de uma igreja.
Deus pode usar muito mais além daquilo que você pediu, daquilo que você pensou, daquilo que esperou, porque Ele é o Senhor dessa missão extraordinária. Ou seja, pare de pensar pequeno para Deus. Pare. Quem me conhece sabe que eu não penso pequeno. Às vezes eu atropelo, mas eu penso grande, porque o meu Deus é grande. E quando eu ouvi isso também da parte dele, eu falei, yes, eu não estou sozinho, tem outro doido que nem eu. Por último, um chamado extraordinário se concretiza quando se abandona a vida ordinária e se lança na extraordinária. É o que ele faz. Gente, não está no texto aqui o versículo 21 à toa. O que ele faz? Ele mata os bois. O que os bois representavam? A forma de subsistência dele. Eram os bois que aravam a terra. Ele mata os bois. Não vou arar a terra mais. Não bastando, ele queima os carros. Ele queima os jugos, que era onde os bois ficavam presos. Ou seja, não vou colocar nenhum boi mais ali. Ele se despede dos seus pais. Aquele era um costume de quem estava assim, ó, estou indo para uma missão e não sei se volta. Ele se despede dos seus pais. Ele faz uma festa para consagrar aquele momento, para talvez agradecer pela vida e ministério de Elias e para se despedir. O que ele faz aqui é dizer assim, olha, não tem volta. Eu estou indo e não volto mais. Estou indo e não volto mais. O que aconteceu com o Eliseu? Ficou doido? Não. Recebeu um chamado. E aceitou o chamado. Mas vai voltar? Não. O chamado de Deus não tem volta. É um só. Jesus diz isso. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm toca, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. E disse o outro, segue-me. E disse ao outro, segue-me, mas ele respondeu, permita que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu, deixe os mortos sepultarem seus mortos, porém vai e anuncia o reino de Deus. E a outro disse, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe, ninguém que põe a mão no arado pode olhar para trás, que olha para trás está apto ao reino de Deus. Pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, você não está apto ao reino de Deus. Você conhece um arado? Deixa eu tentar mostrar para você que nunca foi para a roça ou nunca viu. Está ali o boi, ou está ali o jumentinho, ou seja lá o que for. Aí tem uma madeira em cima dele, na cacunda dele, e tem um ferro, parece uma lança que vai arando a terra. E aí tem duas cordas de couro, e o bichinho vai andando ali, e você vai ali segurando aquele negócio e arando a terra. Só você olha para trás, o que acontece? Você entorta o negócio, você sai do rumo, você estraga a plantação. Quem põe a mão no arado, não olha para trás. Foi isso que o pastor Lamarck na época falou para nós. Subiu Cravinhos, dá tchau para Ribeirão. O que ele não sabia que eu voltava depois. 10 anos depois estou eu de volta. E já estou aqui há 10 anos. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus, Atos capítulo 1, versículo 8, não lerei por uma questão de tempo, mas você conhece. Jesus deu a missão e nos capacitou para cumpri-la. A obra é dele. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aqui, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. A missão foi dada. O Senhor cumpriu a missão. O Senhor cumpriu a parte dele. Última citação do pastor Sérgio. Não existirá a missão extraordinária se ela morrer com aquele que foi incumbido de levá-la à frente. O que você fez será extraordinário, não será extraordinário se morrer com você. Porque é de Deus, o que é de Deus transcende os autores do palco da vida. Permanece pelo poder do Espírito Santo, embora Deus tenha usado a força das nossas carnes e das nossas mentes. Que a missão de Deus, ele termina, que a missão de Deus para nós continue firme.
Ela será extraordinária, se vive ou permanecer, quando nós partirmos para nos encontrar com Ele. A missão de Jesus foi extraordinária. Ele partiu, os apóstolos deram sequência. A dos apóstolos foi extraordinária. Eles partiram, os pais da igreja deram sequência. Até então, quem está trabalhando na igreja até hoje tem sido extraordinário, porque nós estamos aqui. E agora? Agora está com a gente. Quando nós morrermos, essa igreja continua? Ou melhor dizendo, ela continua firmada nesses pilares, guiada e conduzida pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, levando e anunciando nova vida, levando aqueles que têm nova vida a experimentar vida abundante em Cristo Jesus? Será que ela continua? No que depender de mim, sim. Porque um dia, vou pular esse quadro. Volta para mim, Aninha. Por favor. Aninha, quem está lá em cima? Alguém lá em cima? Volta para... Obrigado, Lucas. Quero chamar a equipe para vir aqui à frente já. Põe lá no último quadro, por favor. No último do último. Isso. Deus é tão misericordioso e maravilhoso comigo e com a minha esposa, que Ele, quando nós vamos para Atibaia, aquela é a foto do nosso apartamento. No seminário, na minha época, as pessoas tinham que morar dentro do seminário. Hoje eu não sei como é que anda, mas tinha que morar dentro do seminário. E tinham 2 apartamentos em cada prédio, ou seja, 4 para o seminário inteiro, que era reservado para alunos casados que vinham de longe. Então eles eram mobiliados. Quem mudasse para lá tinha que deixar toda a mobília deles. Não podia levar. E eles eram mais baratos do que as casas no condomínio. Nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, dá-nos uma moradia do seminário, para ser mais barato. E Ele nos deu. Só que Ele nos deu um com mobília. Nós tínhamos um sofazinho novo, geladeira nova, cama nova. Tivemos que vender tudo. Tivemos que queimar. Matar os nossos bois e queimar o nosso jugo. Nós até relutamos. Não dá para trocar, não tem um sem mobília. Porque nós temos a nossa mobília, a gente vem de pertinho. Isso era separado para o pessoal que vinha de outros países, que vinha de lugares longes, do Rio Grande do Sul. A gente morava pertinho, dá para fazer mudança fácil. Mas Deus disse assim: se você vai, queima o jugo, mata os bois e faz uma festa. Essas bexigas aí talvez foi o primeiro aniversário de Samuel. Foi um pouquinho depois, a gente mudou em dezembro para lá. Janeiro, mostra ali, não sei se está certa a data. E esse era o título da música que nós cantávamos da nossa turma. Deixamos tudo para trás para seguir a Jesus. Somos pessoas comuns, com sincero amor, deixamos tudo para trás para seguir a Jesus. Somos ordinários, que queimamos os jugos e matamos os bois, e decidimos seguir o extraordinário Jesus. A minha oração, querida, é que você decida seguir Jesus e segui-lo aonde quer que Ele te mandar. Fique em pé. Nós vamos orar. Tem aviso, Daniel? Não? Baixa sua cabeça. Fala com Deus. Eu não sei que fase da vida você está. Eu sei que o Deus que me chamou, que chamou a minha esposa e a minha família, por 20 anos tem nos sustentado, tem nos direcionado.
tem nos dado o privilégio de fazer a obra extraordinária dele, de sonhar coisas extraordinárias para ele. E esse mesmo Deus quer fazer o mesmo na sua vida. Sustentá-lo, servi-lo, sustentá-lo, conduzi-lo, levá-lo a viver uma vida extraordinária para ele. Mas você precisa atender ao chamado, despreender-se. Então, em nome de Jesus, deixa Deus falar ao seu coração. Não resiste não. Escuta o conselho desse pastor aqui. Não resista a Deus. Você já perdeu, e que bom que você já perdeu. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito, 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 muito melhor daquilo que você pode imaginar, pensar, sonhar, planejar. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração e levar você aonde Ele quiser, porque os caminhos dele são muito melhores do que os seus. Fala com Deus aí onde você está e fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça de extraordinário para o Senhor? Agora saiba de uma coisa, meu querido, antes de você fazer algo extraordinário para Deus, Ele quer fazer algo extraordinário em você. Quer trazer você mais para perto dEle, numa vida de santificação, de adoração, de comunhão com a sua palavra, com o seu Santo Espírito, com a sua igreja. Ô Jesus, eu já falei demais. Agora eu quero e peço que o teu Santo Espírito continue a falar, trabalhar em cada coração aqui, Deus. Deus, se aquilo que tem queimado no meu peito e queimado no peito de outros aqui nessa igreja possa esparramar, possa espalhar e queimar em outros corações, ó Deus. Para que sejamos uma igreja conhecida por pessoas que buscam viver de maneira extraordinária para um Deus mais que extraordinário, Deus. Coloca em nossos corações, ajusta o foco das nossas mentes para buscarmos, para almejarmos, para desejarmos o de melhor para o Senhor, sabendo que o melhor que o Senhor tem para nós será concedido pelo Senhor, ó Deus. Então, em nome de Jesus, trabalha em cada coração aqui, Deus, de acordo com cada necessidade, de acordo com cada momento, ó Deus. E se há alguém aqui que não te conhece, que não entregou a vida ao Senhor ainda, que não experimentou a salvação extraordinária que só Cristo Jesus pode dar, que o teu Santo Espírito trabalhe nessa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, trabalhe nessa vida, Pai, para que ela possa começar a experimentar e provar aquilo que muito de nós aqui já tem provado. Ô Senhor Jesus, continua conosco, leva-nos em paz e tranquilidade e traga-nos à noite protegidos pelo Senhor. Recebe, Deus, essa nossa última canção como oração e confissão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Vamos cantar após a canção. Você pode ir embora. Os homens que puderem, vamos orar ali. Não esqueça a sua feijoada.